Bem-vindo à comunidade cristã Nova Vida. Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos começar cantar o hino Vem Derrama Paz, né? Essa música aqui é uma oração, vem derrama paz sobre esse povo que somos nós, que precisamos da bênção de Deus para que a gente possa prosseguir, né? Vamos cantar então? Vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Amém. Vamos orar? Pai, obrigada por essa noite. Pedimos que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um dos irmãos, que o Senhor possa estar fortalecendo e animando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar então? O hino um dia lindo eu almejo encontrar o meu Senhor, né? Vamos cantar? Um dia lindo eu almejo encontrar a eterna glória que prometida está. Ouça a alegria, possa então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos que Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser Marte da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto que Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos que Ele é o nosso
Só de sabermos que um dia vamos encontrar o Senhor, já enche nosso coração de alegria e de paz. E agora, para finalizar o nosso momento de louvor, vamos cantar o hino Não há Deus Maior. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus, não há Deus maior. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o céu louvor, amém. Deus abençoe e que a palavra de Deus agora fale ao nosso coração. Amém. Um bom restante de semana. Olá, irmãos. Boa noite. Graça e paz em Cristo. Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Mestre, né? Aquele que é a base da igreja, não é mesmo? Então, eu queria compartilhar um texto agora com os irmãos, né? No capítulo 4 de João. Mas antes disso, fazer uma exposição rápida sobre interpretação bíblica, né? E aplicá-la a esse texto agora pra gente, tá bom? Vamos orar então? Pai, eu te louvo, te agradeço por esse momento, pela tua bondade, pelo teu amor para conosco, pela tua fidelidade, por tudo que o Senhor nos dá, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Louvado seja o seu nome, engrandecido seja o Senhor, Pai. Abençoe-nos, ouça as nossas orações por causa de Cristo Jesus. Amém, Deus. Isso aí, pessoal. Então, eu queria fazer uma exposição, uma interpretação rápida e uma aplicação rápida no texto de João 4, né? Especificamente o texto que fala sobre a mulher samaritana, e ver um pouquinho que a gente pode aprender através desse texto. Mas antes disso, eu quero falar com os irmãos. A verdade é que a gente encontra ou sempre encontramos, né, diversas pessoas que às vezes utilizam de textos bíblicos ou utilizam de versículos para fazer uma compreensão ou para fazer uma exposição de um conhecimento o qual eles têm interesse, né? Então, por exemplo, alguém que às vezes quer motivar a igrejas a darem dinheiro, né? Eles utilizam textos que vêm ajudar nesse sentido, né? E às vezes eles pegam versículos curtos e pequenos para apoiar, né, esse conhecimento, né, que é da teologia de prosperidade, por exemplo, né? Então a verdade é que a gente encontra diversas pessoas manipulando as escrituras, né? Ou às vezes porque também não têm o conhecimento, ou foram más orientadas, né? Ou enfim, ou tiveram uma compreensão errada e já com foco naquilo, né, propagaram conhecimento, né?
Ou às vezes leem versículos longe, fora do seu contexto, né? O que pode prejudicar no seu entendimento, né? Então é o que se tem muito por aí, né? Recentemente a gente ouviu uma exposição, um vídeo, né, do René, né, um pastor de uma igreja em São Paulo, e inclusive ele sugere nesse texto a mudança das escrituras, né, a releitura, né, uma outra interpretação dela, né, para chegar a gente, né? Então a gente deve compreendê-la e lê-la de modo diferente. Essa que a gente tem aqui tá errada, ela precisa ser mudada, né? Foi isso que eu entendi do vídeo, né? Então os irmãos podem depois me corrigir, enfim, se não foi exatamente isso, tá? Mas foi a compreensão que eu vi bem no vídeo, né? Então ele sugere que seja mudado as escrituras, né? Tem coisas que são ultrapassadas, coisas que são antigas e que não valem a pena, né? Então é interessante, irmãos, eu não sei porque esse pastor esqueceu disso, mas é interessante quando a gente lê as escrituras, a gente compreender que existe uma regrinha importante para a sua compreensão, para o seu estudo. Na verdade, são regras importantes para interpretar e para compreender qualquer texto, né? Então a gente não pode ler de qualquer jeito. Então imagina se o Júnior escreve uma carta, né, para o pastor Ezequiel, falando: ô pastor Ezequiel, né, você pisou na bola comigo e por isso eu vou te dar um cascudo, né? Então imagina eu escrevendo um texto desse, e aí o irmão pega e lê. Ele fala: nossa, o Júnior está falando isso com o pastor Ezequiel, né? Que coisa é essa? Que coisa estranha é essa? Então ninguém sabe que eu e o pastor Ezequiel, na verdade a gente estava conversando e brincando um com o outro. Então aí a partir disso as pessoas fazem interpretação sem o conhecimento geral, sem o conhecimento do seu contexto, né? Então é muito que acontece nas escrituras, né? Então as pessoas elas pegam versículos à parte, pegam textos à parte, né? Pegam livros do Antigo Testamento e fazem interpretação de forma errada. Então não é que as escrituras estejam erradas, né? Na verdade é o modo que a gente interpreta, né? E a gente tem que entender que hoje a gente, enfim, interpreta diversos textos de modo errado. A gente tem que considerar que tem textos que a gente precisa reler e interpretar. Às vezes esquecer um pouquinho das nossas tradições, né, dos nossos costumes religiosos, né, e interpretar as escrituras puramente com base nela, né? Considerando o contexto, considerando o texto, considerando a cultura, considerando, enfim, o modo que as pessoas vivem naquela época, né? E não no que a gente vive hoje, isso é verdade. Então, infelizmente, né, a gente tem o hábito de não estudar profundamente as escrituras, e por conta disso, nós não compreendemos bem o que deveríamos compreender. E isso é ruim. Então, quando às vezes, por exemplo, eu acredito muito que o que esse pastor disse em relação a mudar as escrituras, ele deveria considerar isso, né? O contexto daquele texto, né? A sua cultura, a sua época, né? Não tem como esquecer. Então, quando ele fala, por exemplo, do Antigo Testamento, quando ele fala da escravidão, né? Quando ele fala de modos que as pessoas se relacionavam naquela época, não é porque as pessoas se relacionavam naquela época, a gente vai se relacionar assim hoje, né? Não é. Na verdade, a gente precisa compreender que existia uma cultura por trás daquilo, né? Existia um conhecimento, um modo, um estilo de vida que nós não temos hoje, né? Então a gente não pode dizer que na verdade o que está escrito é incorreto, mas a gente tem que ter uma compreensão daquele texto naquela época e o que ele pode ensinar a gente hoje, o que ele pode passar para a gente hoje, né? E é por isso que existe a hermenêutica. Então a hermenêutica ela vai nos ajudar a compreender as escrituras, vai nos dar alguns
métodos, algumas regrinhas de interpretação que vão nos ajudar a compreender as escrituras, né? Sem necessariamente falar, poxa, esse texto está falando isso, então arranca essa página porque não serve para mim, né? A gente precisa compreender aquela cultura, compreender o que eles estão ensinando, aquela época, né? Como eles viviam, né? O que eles faziam, né? Então, era muito comum, né, da igreja primitiva, por exemplo, igreja de Bereia, né? Eles questionarem estudos de Paulo, né? Então, um grupo aí muito conhecido pela sua perseverança e fidelidade em viver o cristianismo, eles questionavam alguns conhecimentos de Paulo. Então, o questionamento ele é positivo. Acho que a gente tem que ter algumas dúvidas e procurar estudar para ter uma compreensão real e pedir para que Deus nos dê sabedoria para entender aquilo, né? Senão a gente não entende mesmo, de verdade. Mas é interessante a gente compreender que existem regras para a gente compreender as escrituras, né? Então, para a gente ter uma aplicabilidade para nós, para os nossos dias, né? Então a gente não pode pegar um texto que fala de escravidão e considerar, enfim, que agora a escravidão tá liberada porque Paulo falou sobre homem, escravo, blá, 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 né? Então, a escravidão pode, né? Então a gente sabe que não. E sobretudo eu queria falar um ponto que é assim extremamente importante, que é Cristo, né? Então quando a gente interpreta as escrituras, a gente tem que ter uma visão de Cristo. Quem é Cristo, o propósito de Cristo, né? O que Cristo fazia, para a gente ter um conhecimento. Então quando a gente, por exemplo, pega o Antigo Testamento, que a gente vai compreender o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, todas as escrituras, ela tem um objetivo, que é apontar o Cristo, né? Que é apontar o Mestre, o Salvador, o Messias, né? Aquele que veio nos libertar, que veio nos transformar, né? Aquele que morreu na cruz por nós. Então as escrituras do Antigo Testamento, a gente vê vários estudos, vários textos. Às vezes é um texto que quer passar uma mensagem de Cristo, não necessariamente alguma outra coisa, mas quer nos dizer desse Messias que vai vir, né? Porque Cristo é a palavra absoluta de Deus que veio para nos falar, como diz João, né? Eis que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então Cristo, né? A mensagem de Deus para nós. E todas as escrituras, também o Antigo Testamento, ela tem o objetivo de apontar Cristo. E quando o Cristo vem, muita coisa que acontecia nas Escrituras, no Antigo Testamento, pode esquecer também, porque Cristo ele veio cumprir a lei, né? E Cristo era quem veio cumprir a lei para que através dele nós fôssemos salvos. Então essa compreensão das escrituras, irmãos, é importantíssima. Eu quero compartilhar rapidamente um versículo e queria que ficasse no coração dos irmãos, lá de João 4, tá bom? E a gente vai fazer uma interpretação rápida e uma aplicação rápida para as nossas vidas disso, tá? Rapidamente. É interessante, eu queria começar lá no versículo 31, que fala assim, enquanto isso os discípulos pediam a Jesus, mestre, coma alguma coisa. Jesus respondeu, eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros, será que alguém já trouxe comida para o mestre? Então é interessante porque os discípulos convidam Jesus para comer, para a refeição, né? E Jesus ele fala, eu tenho uma outra comida, essa comida vocês não conhecem. Tem alguns textos que falam que Jesus ele fala que a minha comida é fazer a vontade de Deus, né? É um outro texto, uma outra versão que traduz dessa forma. Eu gosto muito dessa, estou bem, relacionado com essa, né? De que Cristo fala, a minha comida é fazer a vontade de Deus, né? Então observe, irmãos, eu queria que a gente se atentasse a esse versículo e a partir daí tivesse uma compreensão do contexto aqui, com base nesse versículo,
de que Jesus aqui no contexto ele encontra a mulher samaritana. Eu não vou ler tudo porque o nosso momento aqui é bem rápido e eu queria que nós refletíssemos alguns pontos bem importantes, depois os irmãos podem ler. Mas observa que no contexto aqui Jesus ele está evangelizando, ele está levando o evangelho de transformação, né? Ele está levando a mensagem dele, a mensagem transformadora, a mensagem que cura, que liberta, né? Que salva as pessoas. E aí essa comida é exatamente o que Cristo está dando. Se a gente for ver todo o contexto aqui, por exemplo, do versículo de João, a gente vai ver que Jesus está fazendo isso, né? Ele está fazendo coisas relacionadas ao reino, né? Relacionado ao reino de Deus, né? Então ele está curando, para quê? Para que as pessoas sejam salvas. Ele está dando mensagem para que as pessoas sejam salvas, né? Ele está, enfim, ele está fazendo diversas coisas aqui relacionadas ao reino de Deus, ao reino de Cristo, né? E aí ele fala, os discípulos chamam para comer, ele fala que a comida que ele tinha para comer naquele momento, que a comida dele, a minha comida fazia a vontade de Deus. Observe que Jesus ele ultrapassa aqui uma necessidade física, né? Importantíssima, que é a refeição, aquilo que vai nos sustentar, aquilo que vai nos fortalecer, que vai nos deixar fortes, né? E ele fala que a comida dele, aquilo que vai deixar ele forte, é fazer e comer, fazer a vontade de Deus. E a gente vê no contexto, tudo que Jesus fazia era relacionado ao reino de Deus, era relacionado às coisas de Cristo, né? Jesus estava servindo as pessoas, né? Jesus estava levando amor até as pessoas. Jesus ele estava curando necessidades espirituais, necessidades físicas, né? Ele estava inundando as pessoas da sua água viva. E é justamente o que acontece aqui com a mulher samaritana, por exemplo, né? Então, irmãos, eu queria a partir desse texto motivar os irmãos ao quê? A terem prioridade de buscar comer e fazer a vontade de Deus, porque isso vai te fortalecer espiritualmente. Da mesma forma que a comida ela nos fortalece, da mesma forma que a comida ela nos deixa forte, sem ela a gente não consegue sobreviver, da mesma forma a comida é de Deus, a comida que vem de Deus. E a comida que vem de Deus é essa, é a gente cumprir e a gente participar do reino de Deus, né? Como participar do reino de Deus? Fazendo o que Jesus fazia, que era amar as pessoas, que é amar uns aos outros, né? Que é servir uns aos outros, fazer o bem uns para os outros, né? Então vê alguém em necessidade, vai lá, ajuda aquela pessoa, né? Tiver que orar por ela, para a necessidade dela, se ela tem alguma necessidade, ore, mas não vá só orar, vai lá, chega lá e ajuda a pessoa também, sirva aquela pessoa, né? Porque uma pessoa precisando de atenção, precisando enfim, ser ouvida, ou precisando de amor, né? A gente tem ações de amor para aquelas pessoas. Essa é a comida de Deus. Por quê? Porque é isso justamente que Cristo fazia naquele momento que os discípulos os chamavam para comer, né? E aí Jesus prioriza totalmente isso, né? Então, quando a gente realiza a vontade de Deus, quando a gente pratica as obras do reino de Deus, que é amar as pessoas, que é servir as pessoas, a gente está se alimentando também da comida de Deus. Eu lembro que uma vez o pastor Rodrigo, a gente teve uma conferência missionária, e uma das coisas que ele mencionou naquele dia foi que quanto mais a gente tem o envolvimento com a obra, né, com as ações de Cristo, com aquilo que Cristo pediu para que a igreja fizesse, mais a gente vai ter compaixão das pessoas, mais a gente vai ter amor pelas pessoas, mais a gente vai querer fazer pelas pessoas, porque a gente está se envolvendo. Então todo isso é alimento espiritual para a gente, amar as pessoas, servir as pessoas. E esse era o alimento de Jesus. E Jesus, no contexto desse versículo aqui, ele se encontra com a mulher samaritana, né? Que a gente sabe que era mulher, então era uma pessoa que
totalmente contra a cultura da época, né? Se relacionar com mulher da forma que Jesus se relaciona ali. Além de mais, era samaritana e Jesus era judeu. Então é a mesma coisa colocar um gato e um cachorro que não se conhecem, né? Um de frente para o outro, né? A mesma coisa de pegar água e fogo, né? Então era contexto histórico. Eles brigavam e brigam até hoje, né? Então existia uma cultura ali de rachada, né? De briga entre eles. E Jesus se encontra com aquela mulher, dá uma atenção para aquela mulher. Ele se envolve com aquela mulher de modo a servi-la e a entregar para ela aquilo que é a mensagem transformadora de Cristo, né? E aliás, ele chama essa mensagem de Cristo como águas vivas, né? Água capaz de transformar, de inundar e de fazer as pessoas terem uma nova vida. E Jesus ali, naquele momento, ele está cumprindo justamente isso. Ele está se alimentando da comida que vem de Deus. Então o exercício espiritual, a ação prática espiritual, de servir uns aos outros, de amar uns aos outros, né, de cuidar uns dos outros, está relacionada a isso, a esse alimento espiritual, essa comida que vem de Deus. E a gente precisa disso para quê? Para a gente cada vez mais ter necessidade disso, cada vez mais saber a importância disso e cada vez mais praticar isso, né? Então eu queria que os irmãos guardassem no coração essa mensagem rápida, né? Considerando isso, um texto que a gente leu rapidamente, considerando um contexto, alguns pontos, algumas regras de hermenêutica para a interpretação, e considerasse isso, né? Todo esse texto e essa mensagem, que vamos fazer a vontade de Deus, vamos se alimentar da comida de Deus semelhantemente a Cristo. Como? Amando uns aos outros, cuidando uns dos outros, e ainda que haja um choque cultural, ainda que haja um choque, qualquer que seja, né? Qualquer diferença que seja, que a gente exercite a comida de Deus, que é amar uns aos outros, que é servir uns aos outros, porque assim a gente vai cumprir a lei de Cristo, que é a lei do amor, e a gente vai estar fazendo se cumprir a vontade de Deus. Tá bem, irmãos? Uma excelente noite para os irmãos, que Deus abençoe. Agora a gente fica com um momento de oração. Abraço, irmãos, fiquem com Deus.